Uno anteriormente, em campanhas históricas da Fórmula 1. Contamos a você a história daquela que, para muitos, é a temporada mais memorável da história da principal categoria do automobilismo. Um duelo intenso entre dois gênios da Fórmula 1. Em uma batalha de tensão polêmica e um final que deixou muita gente com muito o que falar. Sem dúvida, 2021 ficará na história como uma das melhores temporadas já vistas na história da categoria. No entanto, essa disciplina tem muitas outras temporadas. Transbordam de história e caráter. Hora de relembrar um dos duelos mais lendários e polêmicos da história em uma temporada cheia de escândalos. Uma das mais sombrias da história, repleta de escândalos, tragédias e um final à altura de tudo o que aquele ano significou. Senhoras e senhores, é hora de reabrir uma ferida que quase 30 anos depois muitos ainda não superaram. E é hora de relembrar a temporada em que Hill, Schumacher, Benetton e Williams se envolveram em uma batalha intensa, até mortal, mas memorável. Estamos falando da temporada de 1994, uma das mais sombrias e polêmicas da história da Fórmula 1. Mas que no fim das contas faz parte da própria história da categoria. Para o bem ou para o mal? Senhoras e senhores, bem-vindos ao terceiro capítulo de Campanhas Históricas da Fórmula 1. Temporada de 1994. A temporada de 1994 foi marcada por cenários inesperados na época. Uma temporada que, à primeira vista, parecia que seria apenas mais uma do Grande Circo, e que, para o bem ou para o mal, tornou-se uma das campanhas mais sombrias, marcada por tragédia, polêmicas e cenários que resultaram em uma temporada histórica. Antes do duelo de 1994, o primeiro protagonista da história é Williams. A Williams, equipe com 6 títulos de construtores e 5 de pilotos desde 1980, dominava a Fórmula 1 desde 1992 devido a tecnologias inovadoras. Naquela época, ajudas eletrônicas tornavam seu monoposto imbatível frente aos carros sem elas, gerando domínio total. Para que vocês tenham uma ideia, simplesmente o carro de 1992 tinha em seu conhecimento um sistema de controle de tração, freios ABS, suspensão ativa, transmissão semiautomática, molas pneumáticas e mais elementos que tornavam a condução muito mais rápida, eficaz e simples. Pegando muitos rivais de calças arriadas. Esse avanço encerrou o domínio da McLaren, que desde 1988 acumulava sucessos na Fórmula 1, e em especial a Ayrton Senna, que havia conquistado 3 títulos nesses 4 anos de domínio. A nova Williams permitiu que Nigel Mansell ganhasse facilmente o título mundial de 1992. Agora, todos os pilotos do grid queriam pilotar os carros da Williams devido ao domínio tecnológico da equipe. Isso fez com que, para 1993, Ayrton Senna queria garantir vaga na Williams, então o único carro competitivo pelo título. No entanto, naquele ano a Williams contratou o tricampeão mundial, Alain Prost. E ele colocou em seu contrato uma cláusula muito clara, onde sob nenhuma circunstância queria ser novamente companheiro de equipe de Ayrton Senna. E embora tenha existido a possibilidade de o brasileiro pilotar pela Williams em 1993, essa cláusula o impediu, fazendo com que o brasileiro chamasse seu antigo companheiro de equipe de covarde, reclamando por ele não querer voltar a competir em igualdade de condições com ele. Em 1993, outras equipes passaram a criar suas próprias assistências eletrônicas. A Williams já tinha vantagem, e mesmo com o esforço da McLaren e Ayrton Senna, Alain Prost venceu o Mundial com facilidade. Em 1993. Ayrton Senna não ficaria parado após não competir na Williams em 1993. Nessa temporada, ele finalmente assinaria contrato para correr pela Williams em 94. Por parte de Alain Prost, ele decidiria se aposentar após já ser campeão do mundo, mas também para não ter que dividir o cockpit com Ayrton Senna. Assim, a dupla de 1994 teve Damon Hill, que esteve com a equipe em 93, e a contratação de destaque do tricampeão Ayrton Senna. Porém, o tricampeão e a equipe enfrentaram um grande revés em suas aspirações. Em 1993, proibiram todas as ajudas eletrônicas nos carros para as próximas temporadas. Dizia-se que esses elementos tornavam o papel do piloto secundário. A categoria queria que eles voltassem a ser heróis e protagonistas, além de reduzir custos.
Isso, em resumo, faria a Williams perder boa parte da vantagem que tinha. Mesmo assim, a Williams confiava que tinha o melhor carro e poderia vencer em 1994. Mas eles não esperavam em nenhum momento que aparecesse um novo rival, a equipe Benetton. Uma equipe britânica que durante sua permanência na Fórmula 1 desde 1986 havia obtido bons resultados, mas sempre longe da disputa pelo título. Então veio 1994. Sem as ajudas eletrônicas, desenvolveram um carro leve, ágil e rápido, que nas mãos certas era uma potencial arma de sucesso. E essas mãos certas eram nada mais nada menos do que as de Michael Schumacher. Um piloto que até então tinha pouca experiência na Fórmula 1, mas muito talento. Ele era o jovem mais ambicioso, habilidoso e rápido do grid, destacando-se entre os de sua geração. Apesar da pré-temporada de 1994 indicar que a Williams teria novamente o carro mais rápido e que seria difícil vencê-los, essa equipe logo mostraria que veio para brigar. E com os carros, equipes e pilotos a caminho de Interlagos, no Brasil, marcaria o início do que parecia ser o nascimento de uma rivalidade. Uma batalha de honra e glória que em poucas corridas se tornaria uma das histórias mais sombrias da Fórmula 1. Então, senhoras e senhores, vamos dar início assim à temporada 1994 da Fórmula 1 no mítico Circuito Paulista de Interlagos. Primeira vez desde 1989. E desde que São Paulo havia retomado o posto de sede de um grande prêmio de Fórmula 1 Interlagos, seria a responsável por levantar o pano de uma temporada. Com todos tendo a Williams no centro das atenções, já que o herói local Ayrton Senna teria uma nova chance de vencer diante de seu público, o que seria uma ótima maneira de começar o ano. Mas também todos se perguntavam como a Williams estaria após terem sido privados daqueles auxílios eletrônicos com os quais dominaram tanto anteriormente. Para a alegria de seu público, o brasileiro ficaria com a pole position, empolgando toda a torcida brasileira. Miguel Schumacher e sua Benetton terminariam na segunda posição. Isso fazia muitos pensarem que seria um passeio para Senna. Mas durante a corrida rapidamente perceberiam que justamente essa corrida e esse mundial não seriam tão simples como eles pensavam. Senna consegue defender a pole position contra Schumacher, que foi ultrapassado pela Ferrari de Gerhard Berger, colocando um pouco de distância entre os dois. Schumacher logo pressionou o piloto da Ferrari e, após algumas voltas, ultrapassou Berger, assumindo o segundo lugar para perseguir Ayrton Senna. O piloto da Williams já tinha boa vantagem, mas surpreendentemente, Schumacher acelerava no circuito, ganhando velocidade e surpreendendo totalmente a Williams. Após algumas voltas, o alemão alcançou Ayrton Senna e ambos entraram nos boxes juntos para reabastecer. Trocaram os pneus. Por que não explicamos isso? Mas depois de 10 anos, o reabastecimento de combustível havia retornado à Fórmula 1. A primeira batalha entre esses dois aconteceria nos boxes, e ambas as equipes teriam que ser extremamente rápidas para vencer a outra. E pelo menos nesse aspecto, o trabalho da Benetton foi o melhor, e eles venceram a Williams e a Senna, assumindo a liderança do Grande Prêmio. Senna não queria perder a vitória em sua terra natal. Mas o ritmo do piloto alemão estava sendo infernal. Trabalhando muito bem e liderando com pista limpa, Senna buscava o limite em cada curva para recuperar o tempo e retomar a liderança. Durante a perseguição, George Verstappen sofreu um grave acidente envolvendo 4 pilotos, assustando o público, mas sem consequências. Martin Brundle teve sorte nesse incidente, pois um pneu do carro de Verstappen passou perto de sua cabeça. Alguns centímetros a mais poderiam causar grande tragédia. Como disse, felizmente não houve consequências e a batalha continuou normalmente. Começa a segunda rodada de pit stops, Senna para primeiro. A equipe Benetton faz a parada de Schumacher um segundo mais rápida que a Williams, forçando Senna a tentar vencer apenas na pista. O brasileiro voltou a voar, buscando vencer em casa e forçando ao máximo até a volta 55. Um erro impediria essa possibilidade. Na perseguição a Schumacher, o piloto local erra na curva do junção, o motor apaga e, sem conseguir religar, abandona a prova.
dando de bandeja a vitória para Michael Schumacher em território rival. O alemão foi o primeiro a atacar na casa da superestrela. Senna e a Williams já sabiam que aquele ano seria difícil. Parecia que surgiria uma rivalidade comparável à de Senna versus Prost. Semanas depois ocorreu o Grande Prêmio do Pacífico inaugural, marcando a primeira vez que o Japão recebeu 2 etapas no mesmo ano do Campeonato Mundial. O Grande Prêmio foi realizado no circuito curto e técnico de Okayama, desafiando os pilotos. Mas onde largar bem parecia totalmente necessário, já que as previsões dos especialistas apontavam que seria uma pista onde ultrapassar seria complicado. Senna conquistou novamente a pole position, querendo vencer para se recuperar do revés em seu grande prêmio em casa. Schumacher largaria novamente em segundo. E entre eles, com a rivalidade em alta, esperava-se uma batalha intensa na Itália. Schumacher faz ótima largada e passa a Senna, que é logo atingido por Häkkinen e abandona a corrida. E novamente sem pontos, vendo Schumacher mais uma vez caminhando para a vitória, sem que ninguém sequer pudesse se opor a ele. Infelizmente, não houve disputa entre Schumacher e Senna, pois o brasileiro abandonou na largada. Mas aqui também nasceria uma das primeiras grandes polêmicas do ano. Após o acidente, Senna, ao sair do carro, ficou assistindo de fora e inspecionando o carro de Schumacher. Já que o brasileiro acreditava que essa equipe estava usando algum tipo de ajuda eletrônica, Senna ficou um tempo pacientemente esperando. E depois de um tempo ouvindo o carro, chegou à conclusão de que, pelo som, ele podia confirmar a presença dessas ajudas no carro de Michael Schumacher. Pedindo a Williams que protestasse junto à Federação Internacional de Automobilismo, outras equipes, na verdade, também suspeitavam disso e solicitaram à Federação Internacional de Automobilismo que revisasse o carro da Benetton. Na verdade, também acusavam a Benetton de ter algum tipo de mecanismo ou sistema que ajudava a realizar as paradas nos boxes mais rápidas do que seus rivais. No mesmo fim de semana do Grande Prêmio do Pacífico, Nicola Larini, piloto da Ferrari, afirmou que a equipe usava controle de tração, apesar de depois ele e a Ferrari negarem. Isso fez a Federação Internacional de Automobilismo agir sobre o assunto, em busca de saber se essas equipes estavam usando ajudas eletrônicas e eliminá-las e puni-las por isso. Parecia que esse seria o escândalo de 94. Preparavam o que parecia prestes a acontecer. Grande rivalidade entre Ayrton Senna, tricampeão experiente, e Schumacher, jovem prodígio talentoso. A expectativa estava nas alturas, sem que o mundo da Fórmula 1 sequer imaginasse o que iria acontecer algumas semanas depois. No considerado fim de semana mais trágico da história da Fórmula 1. Na sexta-feira, 29 de abril, era a data em que começaria o Grande Prêmio de San Marino, no mítico circuito Enzo e Dino Ferrari, em Imola, Itália. Um fim de semana aguardado pelos fãs em um circuito que transborda a história. Em meio a uma rivalidade nascente e com a polêmica servida sobre o tema das ajudas eletrônicas na boca de todos. Um fim de semana importante que logo virou tragédia. O carro que vocês viram voando é o Jordan Hart de Rubens Barrichello, que perdeu o controle e decolou na variante BASA, a 225 km por hora, batendo violentamente no muro. As imagens foram simplesmente assustadoras, mas felizmente os serviços de segurança, os comissários de pista e o serviço médico do circuito conseguiram fazer um trabalho perfeito para salvar a vida dele. E desse acidente violento, o piloto saiu apenas com o nariz quebrado e uma costela deslocada. Mas na verdade o próprio Barrichello chegou a declarar que ficou morto por alguns instantes. A questão é que, antes de começar a temporada, as equipes e alguns pilotos já haviam apontado que, ao retirar as ajudas eletrônicas desses carros, sem reduzir a velocidade deles, era uma bomba relógio que mais cedo ou mais tarde iria causar um acidente gravíssimo. O fato de Barrichello sair ileso de um acidente tão grave trouxe tranquilidade aos pilotos do paddock, pois ver alguém sobreviver a uma colisão assim os fazia se sentir mais seguros nesses carros. E entre muitos, comentavam que havia uma sensação de otimismo no ar, só que ninguém imaginava o que aconteceria um dia depois. Desta vez, a sorte não estaria do lado da Fórmula 1. E em um acidente absolutamente arrepiante,
Roland Ratzenberger, piloto da Simtek, da Áustria, bateu no muro da curva Villeneuve a mais de 300 km/h. Antes da batida, o piloto enfrentou um contratempo no acidente, que parece ser prejudicial. Segundo relatos, a asa dianteira se soltou ao se aproximar da curva. E com isso, ele não conseguiu controlar o carro em uma curva de tal velocidade, batendo no muro em um impacto cuja força foi registrada em 500 Gs, a mais alta da história da Fórmula 1. Infelizmente, o piloto morreu na hora. Ele teve 3 lesões fatais, mas a causa oficial da morte foi fratura na base do crânio. Ele também sofreu um traumatismo contundente ao ser atingido por uma roda e uma ruptura da aorta. O medo de muitos se concretizou. E pela primeira vez desde 1982 houve um acidente fatal na categoria. Com o acidente, o Grande Prêmio de San Marino deveria ter sido cancelado pelas leis italianas. Mas a Fórmula 1 é um negócio, certo? Um acidente, por mais violento e espetacular que fosse, não podia provocar o cancelamento da corrida naquela época. Ou será que era isso que pensavam os principais dirigentes para se livrar de qualquer tentativa legal de cancelar a corrida? Eles conseguiram argumentar que Roland foi declarado morto no hospital. Assim, a organização comprovou que a morte não aconteceu na corrida, e sim no hospital. Assim, poderiam driblar a lei italiana. Algo que na minha cabeça não faz o menor sentido, mas que legalmente protegia a Fórmula 1 para poder continuar com o evento. A decisão protegeu os interesses da Fórmula 1. Logo perceberiam que isso foi o maior erro que poderiam cometer. Mesmo assim, o show continuou. E Senna conquistou a pole e largaria em primeiro no Grande Prêmio de San Marino. Schumacher em segundo lugar e, apesar da tragédia, ambos os pilotos disputariam a vitória. Os carros alinharam-se normalmente para a largada do Grande Prêmio de domingo. Houve homenagens a Ratzenberger, mas o clima era de que todos só queriam o fim do Grande Prêmio. Mas a corrida precisava começar. E isso faria com que logo a Fórmula 1 entrasse em um dos maiores escândalos que já viveu em toda a sua história. Logo no início da corrida, um acidente grave. O piloto Shea Leto ficou parado na pista e foi atingido pelo piloto português Pedro Lamy. Isso levou à implementação do Safety Car em 1994. O Safety Car ficou 5 voltas na pista para reduzir a velocidade e retirar veículos acidentados. Na relargada, a batalha voltava a ganhar forma quando o piloto alemão começava a pressionar fortemente o brasileiro. Mas ao chegar na curva Tamburello, o momento que mudaria a Fórmula 1 para sempre. Ayrton Senna perdeu o controle na curva Tamburello e bateu forte no muro. Apesar de não parecer mais grave que outros acidentes naquela curva, o problema era que Ayrton Senna não se mexia nem reagia. Rapidamente, a equipe de segurança se aproximou do brasileiro, mas não havia nenhum tipo de reação do piloto. Onde todos começaram a temer o pior. Senna teve que ser retirado do carro pelos comissários sem que ele apresentasse qualquer tipo de reação física. Imagens aéreas do circuito deixavam a situação ainda mais assustadora e aumentavam o temor de todos. Senna teve que ser levado de helicóptero até o hospital, mas a Fórmula 1 decidiu que ninguém seria informado sobre o estado de saúde de Senna. E onde, após a bandeira vermelha para tentar socorrer o piloto, a corrida seria retomada do mesmo jeito. Na relargada do Grande Prêmio, Schumacher teve algumas complicações e Berger conseguiu assumir a liderança, embora tenha perdido depois. E nessa competição houve algumas disputas, mas a corrida estava bastante tranquila. E Schumacher venceu o Grande Prêmio, somando 3 vitórias seguidas em 1994. Mas se você se lembra, eu disse que até esse momento os pilotos não sabiam do estado de saúde de Ayrton Senna. Mas pouco depois do fim da corrida, foi oficializada a notícia de que, devido ao gravíssimo acidente sofrido em Tamburello, o astro brasileiro havia perdido a vida naquele terrível acidente. A causa disso foi que, durante o impacto, uma barra de suspensão do carro de Senna saiu voando e atingiu seu capacete, causando uma lesão que eventualmente acabaria tirando sua vida. A maior tragédia é que, se a barra de suspensão tivesse voado 10 centímetros acima ou abaixo, o piloto brasileiro poderia ter saído andando do Williams por conta própria.
mas o C simplesmente não existe. E assim, em 1º de maio de 1994, a luz do astro brasileiro se foi para sempre deste mundo. Para a Williams, as coisas iam piorar, pois a equipe britânica teria que lidar também com a perda de seu piloto estrela. Também era um julgamento sobre a responsabilidade da equipe no acidente. E além disso, um campeonato que eles teriam que enfrentar em desvantagem sem ter conseguido sequer uma única vitória. Os julgamentos de Williams demoraram anos para serem resolvidos. Como eu disse, buscando a responsabilidade e a causa do que havia provocado o acidente de Ayrton Senna. Mas assim como Williams teria que enfrentar uma situação difícil, a Fórmula 1 também não iria se salvar. Eles permitiram, foram avisados e ignoraram. Só após a morte de uma superestrela da categoria começaram a agir sobre segurança, deixando eles e a Federação Internacional de Automobilismo em um estado de paranoia e medo sem precedentes. Foram obrigados a mudar sempre naquela temporada para garantir a segurança após falhas em 1994. O medo era muito latente, mas uma semana depois, no Grande Prêmio de Mônaco, Karl Wendlinger bateu na saída do túnel. E por causa daquele acidente, ficou em coma por 10 dias. Dando o susto definitivo que a Fórmula 1 precisava para mudar para sempre. A partir do Grande Prêmio seguinte, o de Mônaco, foram anunciadas mudanças para tentar melhorar a segurança dos carros e reduzir a velocidade deles. Mas como era impossível mudar completamente os carros, pelo menos até os anos seguintes, foi preciso introduzir uma regra muito polêmica que deixaria muitos fãs ao redor do mundo irritados. E foi assim que, em circuitos onde houvesse pontos que pudessem ser considerados perigosos para os carros, foram instaladas algumas chicanes improvisadas. Com o objetivo de reduzir a velocidade dos carros e minimizar o risco nesses pontos perigosos da pista, alguns circuitos foram afetados. O circuito de Barcelona-Catalunha, na Espanha, o circuito de Spa-Francorchamps, matando a mítica curva Eau Rouge, e o circuito do Canadá, o Gilles Villeneuve, implementando uma chicane antes da curva do Muro dos Campeões. A Fórmula 1 tinha muito trabalho naquela época. Mas como lembram, Benetton e Ferrari eram suspeitas de usar ajudas eletrônicas em seus carros. Apesar da morte de Senna e do medo da Federação Internacional de Automobilismo, eles não esqueceriam isso. O órgão regulador pediu que as 3 primeiras equipes do Grande Prêmio de San Marino colaborassem na investigação. Ou seja, Benetton, Ferrari e McLaren tinham que enviar à Federação Internacional de Automobilismo uma cópia do código-fonte do seu sistema de unidade de controle do motor em busca de alguma suposta irregularidade. Só a Ferrari enviou no prazo correto, McLaren e Benetton atrasaram e foram multados em $100 mil. No caso da Benetton, eles recusaram fornecer o código-fonte, alegando ser propriedade intelectual do fornecedor de motores, Cosworth, e que eles não tinham dado permissão para entregá-los à Federação Internacional de Automobilismo. Portanto, essa equipe e esse órgão teriam uma longa discussão nos meses seguintes, buscando revisar o código-fonte para saber se a Benetton usava ajudas eletrônicas. A resolução desse caso veremos mais adiante neste vídeo. Por enquanto, a saga das ajudas eletrônicas continua. Para Williams, a situação era muito difícil. Julgados publicamente pelo caso Senna, enfrentavam a opinião pública contrária e a difícil perda do tricampeão. Mas mesmo assim, eles tinham um carro bastante rápido e um carro bom o suficiente para vencer. Mas dessa vez, teria que ser Damon Hill quem levantasse a mão para dizer: "Estou aqui e ainda podemos ser campeões do mundo." Hill, até aquele momento, era um piloto que tinha passado despercebido na categoria. Ele estreou em 1992 aos 30 anos e em 1993. Seu papel foi ser o segundo piloto, atrás de Alain Prost. Muitos esperavam que seu papel fosse mais do mesmo, mas Hill era um piloto com certa regularidade e alguns lampejos. Agora, a Williams dependia apenas de Damon para buscar o título mundial. Era a última esperança que restava para a Williams. Mas pela memória de Senna e DNA competitivo deles, precisavam jogar no limite até o fim para buscar redenção e uma alegria a compartilhar. Após o Grande Prêmio de Mônaco, Schumacher liderava o Mundial com 30 pontos e 4 vitórias seguidas. Hill estava em segundo lugar, mas com apenas 7 pontos somados. Se Williams e Hill quisessem ter uma chance, precisavam parar a sequência de vitórias de Schumacher e começar a vencer de qualquer jeito. A próxima etapa do Mundial será em Barcelona, Catalunha, Espanha. O local onde seria instalada a primeira chicane improvisada para a segurança, antes da curva Nissan. Uma chicane feita em alta velocidade era o maior temor da Fórmula 1 na época. As curvas em alta velocidade.
Schumacher fez a pole e dominou a corrida desde o início. Até aqui, algumas voltas depois, seu câmbio ficou preso na quinta marcha, fazendo com que ele perdesse muito tempo para seus rivais. Após ser ultrapassado por Damon Hill, Schumacher usou sua experiência com carros esportivos para lidar com o problema e finalizar o Grande Prêmio em segundo lugar, o que representou a primeira vitória da Williams no ano. E um pequeno momento de felicidade e paz após a morte de Senna, que essa equipe tanto estava precisando. Hill e Williams enfrentam o problema das vitórias seguidas de Schumacher. No Canadá, o alemão venceria fácil, Hill seria segundo, e na França Schumacher seguiria vencendo, conquistando mais uma vitória que nem a Williams nem o retorno de Nigel Mansell, campeão de 1992, impediram. Schumacher já tinha 5 vitórias e 37 pontos a mais que Hill nesta fase da temporada. Ele tinha 67 pontos contra 29 do britânico, o que fazia com que neste ponto o Mundial estivesse se tornando um verdadeiro pesadelo, tanto para Hill quanto para Williams. Não via como o pessoal de Grove pararia a Benetton e Schumacher. Parecia que eles caminhavam para o título de 94. Após o Grande Prêmio de Hockenheim, tudo começou a mudar. De quase fora da disputa pelo título, a Williams teria uma grande oportunidade. O fim de semana de 8 a 10 de julho seria a data do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Benetton e Williams, equipes britânicas, corriam em casa, mas a pressão era da garagem de Gross. Eles tinham que virar o Mundial de qualquer jeito. Tinham que defender os campeonatos que, pelo menos até aquele momento, estavam escapando das mãos deles. O que fazia com que, prestes a chegar ao meio da temporada para eles, esse fosse o momento do tudo ou nada. A classificação já indicava uma batalha emocionante. Hill, Schumacher e Berger tiveram um confronto importante na prova classificatória, ficando muito próximos. No fim, Damon Hill, piloto da casa, ficou com a pole position no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Hill sabia que ele e a Williams precisavam vencer. Por outro lado, Schumacher queria dar um golpe que fosse quase mortal na luta pelo título. Isso daria início a um Grande Prêmio da Grã-Bretanha, onde, sem que Schumacher soubesse, a sorte logo se voltaria contra ele. No início, a corrida ia mal para a Williams. Coulthard, parceiro de Hill, teve um problema e a largada foi adiada. Como ele causou o atraso, teria que largar este Grande Prêmio no fim do grid. Depois dessa pequena interrupção, os carros se alinhariam no grid de largada e era hora de dar início ao Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Ele conseguiu defender sua primeira posição de um primeiro ataque de Schumacher com o McLaren de Martin Brundle explodindo na parte de trás, resultado de uma quebra do seu motor. Peugeot. Schumacher, com sua típica agressividade e ritmo, logo perseguiria o piloto britânico para vencê-lo em seu Grande Prêmio de caça. Assim como venceu Senna no Grande Prêmio do Brasil. Por algumas voltas não achou chance de ultrapassar, mesmo ficando muito próximo do rival. Mesmo com Hill na liderança, a Williams enfrentava sua maior fraqueza diante da Benetton. Paradas nos boxes. Na volta 16, sob forte pressão de Schumacher, Hill faz sua primeira parada. Na volta seguinte, Schumacher parou. Parada rápida de 7,5 segundos, após a qual superei facilmente Damon Hill e assumi a liderança do Grande Prêmio. Isso foi difícil para o piloto local, pois conhecendo o ritmo da Benetton, Schumacher pôde controlar a corrida sem problemas. Mas o alemão logo levaria um balde de água fria, já que a direção de prova comunicava a Benetton. Schumacher teria que cumprir um stop and go por ultrapassar Damon Hill na volta de formação, o que é proibido pelo regulamento. Schumacher deveria cumprir a punição nas próximas voltas, mas a equipe pediu que esperasse para discutir com a Federação Internacional de Automobilismo e, por não ter cumprido essa punição, eventualmente Schumacher receberia uma bandeira preta. Schumacher também ignorou isso por algumas voltas, enquanto sua equipe tentava convencer a Federação Internacional de Automobilismo de que o fato dele não ter cumprido a punição foi um mal-entendido, simplesmente por não terem sido informados adequadamente sobre a punição.
A Federação Internacional de Automobilismo, portanto, acabou retirando a bandeira preta e Schumacher entrou nos boxes para cumprir sua parada. Hill recuperou a liderança de uma corrida que parecia perdida após o pit stop. Infelizmente para Schumacher, a essa altura ele já tinha perdido a corrida e Hill conseguiu levar seu Williams até o final da última volta. Cruzou a linha de chegada com a bandeira quadriculada tremulando, e com isso venceu esse grande prêmio diante de todo o seu público. A equipe britânica parecia ter conquistado uma ótima vitória, sem saber que logo surgiria para eles não só a vitória, mas também uma grande chance de virar o Mundial. Após o Grande Prêmio, a Federação Internacional de Automobilismo decidiu investigar as ações da Benetton e de Michael Schumacher em relação às punições e ao não cumprimento das mesmas por parte da equipe. Michael e a Benetton foram multados em $25 mil americanos por violar o regulamento esportivo. A maior ameaça era a Federação Internacional de Automobilismo considerar desclassificá-los daquele Grande Prêmio. Benetton, comandada por Joan Vila del Prat, diretor esportivo, alegaram que só foram notificados 15 minutos após o prazo do regulamento, depois do ocorrido. Foram notificados 27 minutos depois. A defesa usada foi que isso contrariava o regulamento esportivo. Schumacher e a Benetton foram chamados à reunião do Conselho Mundial do Esporte a Motor, em 26 de julho daquele ano para discutir a bandeira preta. E nela se confirmou o pior cenário para a Benetton. Schumacher seria desclassificado e suspenso por mais 2 corridas. E uma multa de $500 mil por ignorar os comissários. Naquela corrida, a única opção que restava a Benetton para defender seu piloto era apelar da decisão. Fizeram isso e evitaram a exclusão, permitindo Schumacher correr até resolverem o assunto. Mas havia outra situação a ser discutida naquela reunião do Conselho Mundial do Esporte a Motor. Não esqueçam das ajudas eletrônicas. Após o Grande Prêmio de San Marino, a Benetton não entregou à Federação Internacional de Automobilismo as cópias do código-fonte da sua unidade de potência, como solicitado. Durante meses tentaram se defender de várias formas. Primeiro, como comentamos, dizendo que a Ford não havia dado autorização para entregar o código-fonte à Federação Internacional de Automobilismo. Para resolver essa situação, a equipe e a Ford propuseram à Federação Internacional de Automobilismo realizar um teste para que ela pudesse obter todos os dados necessários para verificar a questão das ajudas eletrônicas. Mas esse teste foi adiado várias vezes e durante todo o mês não enviaram à Federação Internacional de Automobilismo as informações de que precisavam. No Grande Prêmio da França, o escândalo ressurgiu quando Schumacher ultrapassou Gillian Mansell facilmente na largada. Nessa ocasião, rivais suspeitaram que a Benetton tinha sistema de controle de largada. Um sistema de embreagem e marchas automatizadas que permite que no início de uma competição, o carro siga um padrão automático para garantir maior tração e velocidade. No momento em que as luzes do semáforo ficam verdes, dando assim uma vantagem nas largadas para quem possui esse sistema. Isso levou as outras equipes a pressionarem mais a Federação Internacional de Automobilismo por respostas. Por isso, não restou outra opção à Federação Internacional de Automobilismo a não ser exigir que a Benetton entregasse os resultados do teste para análise. O teste só foi realizado em julho de 1994 e os dados entregues à LDERA, empresa de análise de software que revisaria os resultados. A questão é que esse teste não fornecia todas as informações que a Federação Internacional de Automobilismo precisava. E para que a LDRA pudesse obter todas essas informações, ainda precisava do código-fonte para poder concluir a investigação. A Federação Internacional de Automobilismo deu um ultimato à Benetton: enviem o código-fonte ou serão desclassificados da temporada. Assim, a Benetton precisou permitir que a Federação Internacional de Automobilismo fizesse os testes necessários em suas instalações. Após a investigação, a Federação Internacional de Automobilismo confirmou o que muitos suspeitavam. A LDRA confirmou que o monoposto BE possui controle de largada e de tração. 94. Mas acessar esse sistema não era simples. Para isso, era necessário conectar um computador e no momento em que aparecia um menu de opções, selecionavam a opção 13, chamada controle de lançamento. E para deixar isso um pouco mais obscuro, esse menu só exibia 10 opções, então a opção 13 estava escondida. E ativando essa opção com o computador e executando uma série de comandos. Com o volante e os pedais do carro, era possível ativar esse sistema de controle de tração e controle de largada. A Benetton corria sério risco de desclassificação de todas as competições. Quando parecia que a Federação Internacional de Automobilismo os havia encurralado, eles é que deram um baile provocante na entidade. A Benetton conseguiu argumentar que esse sistema só era utilizado em testes e que foi configurado dessa forma para evitar que alguém pudesse ativá-lo.
A Federação Internacional de Automobilismo, evidentemente, não acreditou neles, mas é aqui que a Benetton consegue se safar. Apesar da proibição do uso de auxílios eletrônicos, o regulamento não impedia que os carros os tivessem instalados. Não havia como comprovar que os auxílios foram ativados nas corridas. Então, por mais que a Federação Internacional de Automobilismo suspeitasse e não acreditasse nas palavras de Benetton, não havia como provar a ilegalidade deles. Tecnicamente, eles não tinham violado o regulamento e, com isso, evitaram ser desclassificados. Se esse argumento era verdadeiro, nunca saberemos. O que é evidente é que a Benetton saiu ilesa dessa investigação. Mas o segundo semestre seria difícil, com polêmicas ainda por vir. E Williams e Benetton estavam prestes a se envolver em uma segunda metade de temporada. Mais intensa, polêmica e totalmente aberta para ambos. Obrigado.